Você já ouviu falar sobre autoimagem, autorretrato? O que é isso? Quando a gente fala de auto, eu já te expliquei o que significa, né? Lá na ferramenta do autoconhecimento. Então, a autoimagem ou o autorretrato nada mais é do que um retrato, uma imagem que as pessoas ou que você tem sobre si mesmo, e isso te torna aquilo para o resto da vida. Ou seja algo que você desenhou de si mesmo ou algo que você aceitou que as pessoas falaram, desenharam sobre você e você vestiu esse estereótipo. Um exemplo, isso aqui é uma autoimagem, uma caricatura minha, de um presente que eu ganhei que me deixou muito feliz. Ok, mas isso aqui não é quem eu sou. Isso é um retrato de um momento que eu tinha até mais cabelo, inclusive. Ó. Tinha mais cabelo aqui do que agora no vídeo, ou seja, isso não define quem eu sou. Isso é um autorretrato, uma autoimagem de um momento, mas isso não define quem eu sou, porque eu sou uma ação. Eu não sou esse retrato parado, eu sou uma ação que estou falando com você, gesticulando. Então, entenda bem, a autoimagem, o autorretrato, é muitas das vezes a caricatura que as pessoas fazem sobre você. Exemplo, você em algum momento da vida teve uma fase em que você estava mais estressada, seu humor estava alterado, e as pessoas te definem tipo, fulana é estresse puro, vive estressada com todo mundo. Só que isso aconteceu há 3, 4 anos atrás e as pessoas te rotulam assim até hoje como se você não pudesse mudar, como se você não pudesse se arrepender das atitudes que teve naquele momento, como se você não pudesse ter trabalhado a sua inteligência emocional, que é uma das ferramentas que você aprendeu aqui. Ou seja, as pessoas te definem como se não. Aquilo que você era há 4 anos, você vai continuar sendo até hoje. Você não pode mudar, não existe mudança. Sendo que você sabe que existe mudança. Você não é o que você era mês passado, muitas das vezes. Quem dirá 3, 4 anos atrás. Então, comece a refletir nisso. O problema é que muitas das vezes você aceita isso. Você aceita esse autorretrato que as pessoas pegaram um momento da sua vida, tiraram a foto e definiram que aquilo era você. Sendo que você é uma ação constante que muda em todo o tempo. Ou seja, como lidar com isso? Porque se você se definir como um autorretrato, uma autoimagem, você nunca vai se superar. Por quê? Porque esse retrato aqui, essa caricatura, ela fala? Não fala. Ela mexe? Não mexe. O que é que ela é, então? Estática. Tudo que é estático não se supera. Por quê? Porque não sai do lugar. E se você entender que você é uma ação, você entende o quê? Que você exerce uma dinâmica. Porque uma ação, ela sempre é dinâmica. Observe, eu vou tomar a ação de pegar o telefone aqui no livro. Não fiquei parado em momento nenhum enquanto eu exerci essa ação. E isso é um exemplo bom para você entender que sempre que você exerce uma ação, você está em movimento, você está vivendo de forma dinâmica. E o problema é que quando você aceita aquilo que as pessoas pintaram sobre você, aquilo que elas definiram, você veste o estereótipo, você não consegue mudar. Eu falo porque teve uma vez que eu fui conversar com uma pessoa, a gente estava sentado ali naquele papo bem rasgado, sabe? Aí a pessoa pontuou algumas coisas para mim, porque eu já ouvi isso sobre você, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, tá, mas você ouviu isso? Eu falei, vamos calcular. Isso que você está falando que já ouviu, fazem 10 anos que aconteceu. Essa outra coisa fazem 11 anos que aconteceu. Aí eu falei, como que você espera que eu seja a mesma pessoa de 10, 11 anos atrás? Aí ela, por ser cristã, eu falei, então, como cristã, você não acredita na transformação e na mudança. Aí eu confrontei essa pessoa e falei, pô, tu é cristã igual eu acredito na transformação e na mudança, que pessoas mudam. E você não acredita que em 11 anos, 10 anos eu não mudei? Aí eu falei, realmente, talvez é melhor ficar mais afastado, porque não é esse tipo de pessoa com quem eu quero conviver. Não falei isso diretamente na cara dela, mas tomei essa atitude, tirei ela do meio do círculo que eu convivia, me afastei e tirei até mesmo das minhas redes sociais, porque eu falei, não tem sentido. Ou seja, as pessoas tiram um retrato seu, pintam um quadro e você se transforma nisso para elas a vida inteira. E ok, ser isso para elas, pouco importa, porque o que as pessoas pensam de você, pouco importa. Você precisa entender isso e parar de ficar com dodóizinho porque as pessoas acham isso ou aquilo de você. Você precisa saber quem você é. Se eu não soubesse quem eu era, que eu era uma ação, eu ia ficar realmente, eu sou isso aqui de 10, 11 anos atrás que a pessoa falou. Eu falei, pô, 10 anos, não sou nem quem eu era no mês passado, porque eu estou sempre buscando melhorar de alguma forma, alguma coisa na minha vida. Como que eu vou ser alguém de 10 anos atrás? Então, vou aproveitar um parênteses aqui que eu vou abrir para te falar. Para de ficar aceitando o que as pessoas falam sobre você, se você sabe quem você é. Então, você não é o que as pessoas dizem a seu respeito, você é o que Deus diz a seu respeito.
Então, para de ficar se comportando com esse comportamento de aceitar migalhas, de aceitar a opinião do outro na sua vida, sendo que ninguém sabe o chão que você pisa, as lágrimas que caem no seu travesseiro na hora de dormir, e a pessoa quer definir para você quem você é. Pô, se você aceita isso, realmente você nunca vai se superar, porque você não quer se superar. Você quer ficar no mesmo lugar o resto da vida. Então, né, fechando esse parêntese, comece a entender isso. Você não é um autorretrato, nem uma autoimagem. Você é uma ação. Se as pessoas que convivem com você ao seu redor não aceitam a sua mudança, não aceitam o seu novo posicionamento, não aceitam o que você tem se tornado, se afaste. Por quê? Porque você vai ser sempre a média das pessoas com quem você mais convive. Se você convive com esse tipo de pessoa que limita o crescimento das pessoas, você vai se limitar e vai limitar os outros. Ou seja, além de você ser um problema na sua vida, você vai se tornar um problema, uma desgraça na vida dos outros. E você não, acredito que você não quer ser uma desgraça na vida de alguém. Então, se você convive com esse tipo de pessoa, você vai ser igual a esse tipo de pessoa. Então, para de conviver. Se for para conviver com 5 pessoas ruins, ou isso te fazer uma pessoa pior, ou conviver sozinho e não ser pior como essas pessoas te fariam ser, é melhor ficar sozinho. Aprende a viver na solitude. Você tem Deus, e o bom é que hoje com as redes sociais você faz amigo no mundo inteiro, que às vezes são pessoas que vão te entender, que você vai poder conversar uma conversa boa, melhor do que quem convive com você. Então para de ficar aceitando qualquer coisa, de ficar aceitando estereótipos que as pessoas te definem, porque enquanto eu aceitei os estereótipos que me davam, eu não saí do lugar na vida. E assim que eu passei a não aceitar mais, e a querer mudar, a querer ser uma nação, a querer ser uma pessoa que está mudando o tempo todo, aprendendo coisas novas, que aceita a chegar amanhã e falar, olha, eu achava isso, mas eu aprendi que eu estava errado e quero melhorar, que mal tem mudar de opinião. E não, as pessoas não querem aceitar isso. Então, você precisa praticar a primeira ferramenta, que é a ferramenta do autoconhecimento e a ferramenta da inteligência emocional. Para que assim, usando essas ferramentas, você nunca mais fique refém daquilo que as pessoas acham de você, ainda mais quando é um você que você nem é mais, você mudou, você está andando para frente enquanto essas pessoas estão presas lá no passado, ou seja, praticando essas ferramentas, você vai saber quem você é. Então você precisa colocá-las em prática cada vez mais para que você entenda que você é uma ação. E na medida que você entender que você é uma ação e que você tem que executar essa ação, você vai entender uma coisa, que você vai descobrir o seu propósito. Então você vai entender que quanto mais você pratica, quanto mais você é uma ação, mais você vai entender e descobrir o seu propósito. E quanto mais você entender o seu propósito, mais sentido vai ter aquilo que você faz. Por quê? Porque você vai fazer as coisas tendo uma referência. Eu preciso alcançar esse propósito. Ainda que seja um propósito a curto prazo, dentro de um objetivo, ou um propósito a longo prazo, um propósito de vida, por exemplo, ou um propósito que Deus tem na sua vida. Então comece a pensar nisso. Comece a refletir que se você quer se superar, você tem que largar os estereótipos. E o problema é que às vezes nem são os outros que colocam isso em você, é você mesmo. Igual eu já ouvi algumas pessoas falando, eu nunca vou dar certo nisso porque eu não sei conversar bem. Já ouvi pessoas falando, não, eu não gravo história porque eu não sei conversar direito. Aí eu falo, pô, se tem alguém que não sabe conversar direito, pra mim, na minha opinião, sou eu. Tem a dicção ruim em bolas, palavras e... Sou mineiro. Mineiro, quem é mineiro aqui vai se entender. A gente emenda as palavras, fala ser ao invés de você, fala trem ao invés de falar o nome do objeto. Ou seja, e ainda assim estou aqui gravando um vídeo para você, além de aparecer no story toda hora falando coisa séria, brincando. Ou seja, eu falei com essa pessoa no dia, por que você não aprende então? Faz um curso de oratória, tem canal no YouTube que fala sobre comunicação para você aprender a falar melhor, a colocar melhor, entonar melhor a voz, a respirar melhor falando, que, por exemplo, é uma coisa que eu preciso aprender mais, tanto que eu comecei a assistir vídeos de um canal no YouTube que ensina como respirar melhor na hora de falar, como que você pode respirar sem ter que ficar parando no meio da frase igual eu faço, que você já deve ter reparado, por exemplo. Mas, ou seja, eu não aceitei que isso fosse o motivo de eu não fazer o que eu faço. Não. Ok, eu tenho esse probleminha? Não tem problema. A voz falhou agora, você viu, ou seja, vou continuar fazendo até ficar bom. Porque se eu não fizer, eu nunca vou ficar bom. Entende? É justamente esse que é o nível do jogo que você precisa entender. Então comece a pensar nisso, que eu vou até dar um exemplo bíblico. Deus chamou Moisés para poder ser o porta-voz de uma nação. Moisés era gago, ele fala que tinha um falar pesado. Ou seja, como que você chama um gago para falar em nome de um povo? Deus fez e capacitou. Ou seja, se você, no caso, que é cristão, que tem algo a mais que a fé,
Como que você não vai ter fé que Deus pode te ajudar nas suas fraquezas? Então você está tendo um problema que vai além de tudo, que é um problema de fé. Se você não acredita que até nisso Deus pode te ajudar. Então comece a se desprender desse autorretrato, dessa autoimagem e comece a viver o seu propósito, a descobri-lo, comece a viver a ação que só você pode executar.